Que no momento você se emocionou e você disse assim, eu sempre acreditei na polícia, depois que você já tinha sido aviltado pelo Estado. O que significa essa frase? Eu sempre acreditei na polícia, naquele contexto. Naquele contexto foi que é como se fosse o super-homem, né? Deu errado, vou ligar porque eles é a última instância, quem vai me socorrer é o Batman ali, vai ser realmente a última instância. Então eu acreditava que a polícia militar, eu tinha aquela figura, né, que aqueles dois agentes, na minha mente, conseguiram manchar, imacular a imagem da polícia, que tem sido limpa, né, dia após dia, com algumas ações que eles prometeram que iria fazer, mas essa foi a imagem que eu fiquei. Então, essa questão de acreditar... Eu até digo, na hora da reportagem, eu digo assim, ó, eu estou sentindo vergonha do senhor. Essa é a palavra que eu uso na reportagem. Eu digo assim, eu estou chorando, estou emocionado, porque eu estou com vergonha do senhor. Porque ele conseguiu, na minha mente, imagine, toda criança, eu também já sonhei um dia em ser policial militar. Teve um dia que eu sonhei em andar com uma arma aqui, e defendendo, e lutando, pegando bandido, então... Era um sonho de criança também. E ver um policial militar fazendo aquela atrocidade comigo, dizendo que eu estava desacatando, que eu não desacatei a momento algum, dizendo que eu estava cometendo vários ilícitos penais ali, eu disse, estou me sentindo desprotegido, e eu disse, eu vou recorrer a quem? Deus não vai descer do céu aqui para me livrar desse negócio que não tem nada a ver com o negócio aqui. É uma questão física. Foi o homem que me imputou aqueles falsos crimes ali, dizendo você vai andar na viatura do Estado, no carro do Estado. Então, o meu sentimento realmente foi esse. Então, o meu choro foi de raiva, foi de vergonha não por mim, porque aquilo ali é o que o negro passa todo dia, que o camarada que mora lá dentro da comunidade passa todo dia, aonde não tem câmeras. Olha que tinha câmeras, eles já fizeram aquilo, eu imagino quando não tem. Algumas abordagens truculentas. Então, assim, eu me senti na pele do que o cidadão brasileiro passa todo dia. Que tristeza, você sentiu? Sim, foi um turbilhão de sentimentos ali que, tristeza, acho que foi um dos mínimos sentimentos que eu senti naquele momento. Depois que uma pessoa passa por uma situação vexatória como aquela, Carlos, há a tendência de isso perdurar por um tempo, esse sentimento de impotência perdurar por um tempo. Claro que no seu contexto é diferente porque você ali era um inocente sofrendo uma arbitrariedade do Estado e todo mundo viu que você, naquele contexto, o herói ali era você, né? Então eu acho que isso serve até como um certo bálsamo, né? Você pensa, isso me aconteceu, mas a sociedade me reconheceu como a pessoa que estava no lado certo Sim. da situação. Mas como foi para você carregar isso pelo tempo? Hoje você está curado em relação a isso ou isso ainda te assombra de certa forma? Para falar a verdade, bem, eu acredito que depois daquela reportagem, aquilo ali me deixou muito mais forte. Teve alguns, vêm até as minhas redes sociais, eu digo isso com muita tranquilidade, porque dentro de mim está muito pacificado já isso. Teve reportagens que houve a presença da polícia militar, que eu respondi à altura. Vi que eu não preciso baixar a cabeça, porque eu entendo que ele é um agente público pago com o meu dinheiro, com impostos do meu dinheiro. Então eu disse, eu não vou baixar a guarda para isso não. Me deixou mais forte. Se fosse o Carlos de hoje, naquela reportagem, tinha feito diferente, mas não diferente a minha abordagem, porque a minha abordagem não foi de forma alguma errada ou coisa parecida, mas meu posicionamento com aquele policial, porque eu poderia muito bem ter solicitado outra viatura. Hoje eu acho que eu sairia preso, bem. Hoje realmente, se fosse Carlos naquela situação, ele tinha me levado algemado, me colocado atrás do camburão, porque eu não iria sair dali, eu não iria parar de fazer o meu trabalho, porque eu estava exercendo o exercício da minha profissão, era o jornalismo que eu estava no exercício da minha profissão. Ele me tirou contra a minha vontade, porque teve um momento, que em ligação até com o senhor, eu digo assim, ó, eu vou encerrar o meu trabalho, vou na corregedoria contra os policiais e com a empresa, a gente vai nas vias judiciais. E ele disse, você não entendeu não, rapaz? Você está detido.
Então ali realmente, mais uma vez eu vejo que se fosse o Carlos de hoje, eu acho que eu teria cometido um desacato a ele, não tô detido, não ia me embora e ele ia ter que me levar algemado, porque eu entendo hoje qual é o nosso direito. Naquele momento, acho que foi uma das primeiras reportagens ali minhas ainda, então eu estava no começo, estava engateando. Então, assim, tudo serve de experiência. Então, realmente está pacificado dentro de mim. Você acha que hoje você passaria por isso novamente? Você acha que há o risco de você estar conduzindo uma reportagem hoje com o nome que você tem, com a trajetória que você construiu? Porque, de fato, eu sei que você só passou por isso porque você estava começando ali na Paraíba. Isso é fato. Ali foi uma covardia porque imaginaram que você era um qualquer repórter... Exatamente. Um repórter iniciante, sem expressão, e fizeram aquilo. Hoje, dificilmente isso aconteceria, você acha? Bem, não da magnitude que aconteceu. Sim. Acredito que não da magnitude que aconteceu. Aconteceu até uma reportagem que a gente fez no estado de Pernambuco, que aconteceu da polícia querer me tirar da frente das câmeras. Eu disse, eu cometi algum ilícito policial? Recentemente? Foi uma reportagem aí, né, que a gente tá até em... Eu não tô sabendo disso não, aí. Então, mas depois que você saiu ou antes de você sair? Não, estava dentro da... Tava na ronda aí. Eu posso falar sobre, né, porque... Tem por cima só o caso dos policiais, né? Só o caso dos policiais. Foi dentro de um estabelecimento, sim, lá em Pernambuco, e eu estava dentro do estabelecimento e acionaram a viatura da Polícia Militar, sim, e quando a Polícia Militar chegou no local, ficaram me chamando. Vem cá que o sargento está lhe chamando. Eu disse, se ele quiser, ele vem até aqui. Eu não vou até lá. Ele não vai me tirar de dentro da empresa. E fiquei lá. E mandou me chamar várias vezes. Eu disse, daqui eu não saio. Se ele quiser, ele vem até aqui. Então, assim, eu mantive minha postura firme. Sim. Mantive o que eu sabia que eu estava fazendo. Sim. No final, quando eu termino, que resolve, depois que resolveu a situação dentro da empresa, eu vou sair, finalizar minha reportagem. Fui abordado, eu não fui nem atrás dele. Eles que me abordaram, pediram para conversar comigo num canto. E eu, com muita tranquilidade, disse, oi, vamos conversar. Eu disse, conversa aqui nas frente das câmeras, o senhor tem algo a esconder? E ele disse, não, mas vamos conversar ali. Eu disse, eu cometi algum ilicitude? Não, então, tchau. Eu acredito que o senhor não quer manchar a imagem da polícia pernambucana. Pronto. Eu acho importante, Carlos, a gente pontuar isso, né? Quando você apresenta essa resignação e diz assim, eu vou ficar aqui e ele que vem aqui. Esse é o protocolo, sim, né, doutora? Você não está fazendo nada, você não está quebrando um protocolo. O Carlos não está sendo rebelde quando ele faz isso. O Carlos não está sendo um fora da lei quando ele faz isso. Não está afrontando. Não. Pelo contrário, o protocolo é este, né? O protocolo operacional padrão das forças de segurança é justamente atender a ocorrência no local dos fatos, né? Isso. Então, e ser imparcial, né? E ser imparcial. Se você está numa área acessível ao público na empresa, aquilo é análogo de um espaço público. Então, sim, de fato, você vai esperar ali. Manda ver, Aline Cia, pergunta para ele. Ô Carlos, vou aproveitar essa fala sua com relação à empresa onde você gravou. Sim. O que me chama a atenção dessa reportagem foi o seguinte, você chega calmamente realizando, né, o seu trabalho e chega uma funcionária da empresa e pede para você se retirar e depois ela diz o seguinte, eu vou ouvir apenas o consumidor, eu não vou ouvir você, eu tenho que respeitar o consumidor e não a você. E ela tenta resolver, aparentemente, a situação do consumidor. Tá. E quando chega, né, a polícia militar, em vez deles ouvir a sua demanda e a demanda do consumidor, eles ouvem o fornecedor. Diante disso, eu te pergunto, você acha que tem uma certa parcialidade das polícias militares em atender apenas o fornecedor, por ele ser o lado aparentemente mais forte? Você acha que eles têm esse viés? Eu acredito, doutora, que eu lamento, eu começo respondendo dizendo que eu lamento que os policiais militares não sejam valorizados na sua categoria, eu falo em questões financeiras. Sim. A gente sabe que muitos precisam fazer alguns bicos por fora para complementar a sua renda. Uhum. Então, esses locais, né? E muitas das vezes esses locais, essas empresas, têm sido esse complemento de renda. Uhum. Não vou dizer aqui que é o caso daqueles que atenderam aos chamados da Ronda, né, enquanto eu estava na Ronda, ou da TV Consumidor, com a TV do Consumidor hoje, mas muitas das vezes eles já chegam sabendo quem é o dono,
porque eles fazem policiamento particular que não era para fazer, é de lá que eles tiram esses trocados. Então, assim, eu acho, doutora, que não é nem por eles serem os fortes, Sim. é porque eles se esquecem que quem está pagando o salário principal deles é o consumidor. E o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que na relação de consumo, o consumidor é o mais fraco. E parece que os policiais, eles se esquecem que existe esse princípio, essa palavra de entender que na relação de consumo, o consumidor é mais fraco. A empresa já é forte. Então, para que ele vai... Não é que ele não vá defender a empresa, mas a empresa tem um corpo jurídico, ela tem uma personalidade jurídica. Então, assim, quem é uma empresa com um corpo jurídico grande, um CNPJ, que tem, muitas das vezes, milhões investidos ali? Quem é o consumidor? R$100, muitas das vezes, R$1.000, o que é isso? Então, assim, eu vejo que, infelizmente, não é só por a empresa ser forte, é por eles desconhecer quem é a parte fraca da história e eles só lembrarem de quem está dando os trocados a ele, esquecendo quem está dando o salário principal, que é o povo. Sim, eu estou me recordando de uma reportagem aqui, Carlos, acerca de uma lona. Essa reportagem... Era uma lona de circo? Isso. Ouvi falar dela. Oh, debochado, nossa. Eu não assisti, não. Mas ela muito assim me marcou porque fazia anos que o consumidor estava atrás de receber o produto. Não foi assim 1 mês, 2 meses, não, foi anos que ele demorou para poder receber a famosa lona. Só que quando o consumidor ele chega para nós na Ronda do Consumidor para poder questionar o seu direito, já passou 6 meses que ele está encaminhando uma mensagem solicitando a devolução ou solicitando a entrega de um produto. Às vezes o fornecedor acha, não, ele foi diretamente para vocês. Não, já consta lá diversas mensagens, e-mails, protocolos trocados solicitando, por favor, entrega minha mercadoria, por favor, realiza tal serviço que até hoje vocês não realizaram. E quando nós chegamos para poder realizar a reportagem, o consumidor ele já está cansado. Isso. Ele já está assim fardado diante de tanta insistência. Então, assim, se o fornecedor não consegue enxergar que o consumidor é a parte hipossuficiente, sim, assim, é até difícil de acreditar nessa relação realmente de consumo. Sim. Né? Porque você vê que o fornecedor só quer vender, ou só quer pegar realmente, né, aqui, a pecúnia. E ele pouco se importa com o consumidor. Por que eu estou dizendo isso? Fora a reportagem da lona, teve outras reportagens que você realizou conosco, que tinha pessoas que estavam há muito tempo sem receber. E quando você chegou, realizou a reportagem, imediatamente a pessoa... Mas a famosa pergunta, pra que isso? Pra que isso tudo? Né? Pra que isso tudo? E teve outras situações também que eu falei, gente, pra que o Carlos vai gravar? Não vai dar certo. E eu nem acreditava que fosse dar certo. Sim. Pelo tempo, você chegava lá e conseguia resolver a situação. Isso. Então nós até insistia, doutora, eu tenho fé na Ronda, né, que vai dar certo, e resolvia, né? Muitas das vezes o PROCON não tinha conseguido resolver, já tinha boletim de ocorrência, tinha tudo, a polícia já tinha estado em loco ali, no local, e a Ronda do Consumidor chegava, né? A defesa do consumidor vinha aqui e conseguia fazer esses milagres. Conseguia. Então, Carlos, o que eu quero dizer é o seguinte, que por vezes algumas pessoas não vão valorizar o nosso trabalho porque desconhecem os bastidores que existem, né? Então, por isso que às vezes chega alguma autoridade, seja policial ou outro tipo de autoridade, chega impondo uma coisa que eles não têm conhecimento. Eles pegam o fato superficial e começam logo a contra-atacar daquilo que eles não conhecem. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que o seu trabalho conosco, né, foi de grande valia. Agora, o seu trabalho, onde você está começando, iniciando agora há pouco menos de 2 meses, ele vai surtir um grande efeito no seu estado da Paraíba. Eu quero aproveitar também o gancho e dizer que quando você foi afrontado pela PM, na verdade, você estava sendo batizado. Exatamente, era o batismo do Carlos. Era o batismo do Carlos. Né, que deu início à sua jornada. Sim. Né? Eu creio que nada acontece por acaso. Né? Tem um verso em Romanos 8 que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Então, tudo em nossa vida tem
um propósito, mesmo que nós não entendamos, né? Isso. O que vai acontecer. Né? Creio assim. Então, teve um propósito de Deus. Todas Para as coisas maiores. coisas maiores. Tá? Agora, eu tô com uma pergunta no coração. Você Pode fazer. pretende a candidatar a algum cargo eletivo? Ah, eu ia perguntar isso também. Tá. Ia perguntar também. Eu vou seguir os passos do bem.